Os dois primeiros episódios já estão no ar e hoje eu vou explicar pra vocês tudo o que acontece, toda a história, todos os detalhes e referências escondidas em cada um deles e os easter eggs. Tá bem completo. Sei que muita gente assistiu e ficou muita coisa no ar, tivemos mudanças e como eu já conheço a história, eu quero falar sobre ela aqui pra vocês, pra que vocês possam ter uma experiência melhor, principalmente pra quem nunca leu os livros da série, já que tem muita coisa aqui que pode passar despercebido e a série nem fez questão de explorar muito, como por exemplo, o que são esses monstros, por que eles estão perseguindo Percy, quem é quem aqui, porque o Grover traiu, entre aspas, o Percy, o que é esse acampamento meio sangue, o Dionísio, a captura da bandeira, quais foram as mudanças e como elas podem afetar a obra no geral. Tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo, então sim, vai ter spoilers sim, e se preparem meus sangues, porque esse vídeo está muito bom. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Meu nome é Lucas e estamos aqui para explicar os dois episódios que já lançaram de Percy Jackson. Se vocês não assistiram ainda, recomendo muito, já tá lá disponível no Disney Plus. E depois vocês voltem aqui para ver esse vídeo completo, porque eu tenho certeza que ele vai ajudar a agregar a experiência de vocês. Desses episódios, como eu já falei aqui no canal, eu gostei bastante deles, eu realmente gostei muito. Tem alguns pontos negativos? Sim, mas tá tudo bem porque tem muita coisa boa que compensa esses detalhes. Meu foco hoje é explicar o primeiro e o segundo episódio, então sim, vale lembrar que essa série, essa primeira temporada, é uma adaptação do livro O Ladrão de Raios. E a primeira de muitas homenagens que temos aqui são as primeiras palavras desse livro. Olha, eu não queria ser um meio-sangue. Se você acha que pode ser um de nós, meu conselho é: deixa pra lá enquanto você ainda pode. Essa frase inicial representa o quanto mais um semideus sabe sobre a sua existência, sobre quem ele é, mais propenso a atrair monstros ele está. E esse conselho era pra gente deixar essa história de lado e voltar para as nossas vidas casuais, caso a gente se identificasse com alguma coisa desse livro. Vai saber que você é um semideus aí, tá se colocando em risco. E eu achei bem legal, pois da mesma forma que o livro começa assim, a série também deveria começar. Essa cena dele na chuva vai ser mostrado ainda mais à frente, explicando o que acontece. O episódio então ele continua sendo narrado, uma outra referência do livro, pois é uma narrativa em primeira pessoa mostrando o ponto de vista do Percy, que no intuito aqui no geral é apresentar essa vida do Percy. E uma ideia que eu gostei que eles trazem aqui é que eles estão tentando fazer o Percy acreditar que realmente essas coisas que acontecem com ele são coisas de sua cabeça. E durante essas cenas a gente vê algumas de suas experiências e a primeira delas é um Pégaso preto. Acredito que esse Pégaso é o Blackjack, que só viria aparecer no segundo livro, Mar de Monstros, quando o Percy vem a salvar ele no navio Princesa Andrômeda. E por conta disso, esse Pégaso viria ajudar e se tornar um amigo do Percy nos próximos 3 livros. E eu acho que na outra saga também. Mas vale lembrar que ele nunca tinha sido mencionado antes disso. A cena e a narração continua mostrando o pequeno Percy vendo um autômato, também conhecido como touros de Cólquida. Esses que são um par de touros míticos que aparecem no mito grego do Jason e o Velocino de Ouro. Eles foram criados pelo deus grego Hefesto. E o mais legal nessa cena é ver como a névoa agiam sobre eles aqui. A névoa, que é mencionado ainda mais à frente nesse episódio, é um véu mágico e místico que separa o mundo grego dos mortais, pois após a modernização do nosso mundo, os dois passaram a coexistir no mesmo lugar. E existem regras que os mantêm separados, e essa névoa é para que os humanos não possam enxergar esse outro lado. A narração continua enquanto ele vai falando sobre como é difícil ser um garoto assim, e mostra 2 outros o chamando de esquisito. E é nisso que a gente vai ver vários desenhos feitos pelo Percy. O Ciclope, a Medusa, o Sátiro, o Hipogrifo, que pertence ao universo de As Crônicas dos Kane, o Minotauro, a Hidra, cobras e muitas outras criaturas. Algumas que ele até chega a mencionar no livro que ele se deparou durante a sua vida. A gente vê também alguns dados de RPG de canto e em seguida o Grover, que é introduzido com as cartas de um jogo de mitologia grega. Esse que é justificado depois pelo próprio Grover, que era uma forma dele preparar
preparar o Percy para esse mundo. Diferente do livro, que isso era introduzido para ele através das aulas do Sr. Brunner. E esse detalhe não é mencionado tanto aqui, mas o Sr. Brunner aparece também. O Grover aparentemente é um garoto aleijado, esquisito e medroso e tal. Por não achar o Percy estranho, os dois acabam se dando muito bem e se tornando melhores amigos. A gente vê mais deles juntos e como eles eram perturbados pela Nance Bobofit, mas aparentemente a relação dos dois era bem forte. Até que chegamos no dia em que eles vão pro Museu de Arte Moderna. A cena mostra o Sr. Brunner falando sobre a importância do mundo grego para eles, e a gente vê um leve interesse do Percy, porque o Sr. Brunner era o único professor que o tratava bem, que era paciente com ele, que tinha alguns problemas, como dislexia, déficit de atenção, hiperatividade, e duas dessas são apresentadas aqui. A primeira, a dislexia, quando ele tenta ler o que está escrito naquele papel, aquele questionário, e em seguida o déficit de atenção, quando ele meio que se dispersa e começa a se lembrar da mãe dele quando ele era mais novo e eles visitaram aquele mesmo museu. Eu gosto dessa lembrança porque no livro Percy apenas menciona o motivo dela ter escolhido o seu nome. E aqui mostra exatamente como foi, já que a Célia acreditava que o seu filho era um herói, acreditava porque ela sabia, né? Mas que aparentemente todos os heróis tinham destinos trágicos. Por mais que Perseus seja filho de Zeus, o que motivou ela é que ele era o único semideus que teve um final feliz. E ela desejava isso pra ele, já sabendo da sua identidade. Essa cena é muito foda, desenvolve muito bem e mostra essa relação dos dois, que é forte. E a mesma frase dita por ela aqui é repetida um pouco mais à frente até o fim desse episódio. Aguente firme, meu Perseu. Enfrente a tempestade que foi feita para nos destruir. Mas a melhor parte dessa lembrança é outra frase dela, que deve ter passado despercebido. Ela diz que nem todos que se parecem heróis são realmente heróis, nem todos que se parecem monstros são realmente monstros. Isso faz muito sentido porque durante a série a gente vai conhecer heróis que vão passar pro lado do mal e vamos conhecer monstros que vão se tornar amigos do Percy. Claro que eu não vou falar muito sobre isso, até porque são spoilers pesados do futuro dessa série. Após isso, a gente vê o Percy sendo chamado pelo Sr. Brunner e a Nance caçoando dele. Nisso, a Sra. Dodge se aproxima chamando a sua atenção, por ele estar meio perdido das ideias, e ela é assim implicante com ele. O Sr. Brunner ainda aproveita para falar mais sobre o papo que os deuses são importantes e tal, e é nessa hora que ele entrega uma caneta para ele, que vai passar a ser importante no futuro. A cena muda mostrando Percy e o Grover ao lado de uma fonte conversando, e o Percy falando como odiava a Nance e queria se vingar dela, e nessa o Grover tentando acalmar ele, e a gente ainda vê ela olhando de canto para eles. Nessa hora o Grover vai até tentar aconselhar o Percy a se encontrar com o Sr. Kane. Novamente uma referência às Crônicas dos Kane, que é uma trilogia de livros também do Rick Riordan, que não tem nada a ver com Percy, porém se passa no mesmo universo. Existem até livros no futuro com possíveis crossovers, mas deixa isso pra lá, tá? Essa história tá longe pra acontecer. E é nessa hora que o Grover é atingido por um resto de sanduíche jogado pela Nance, e o Percy se levanta furioso e vai na direção dela, mas a água a agarra jogando ela pra dentro. Nessa hora o Percy sente uma vibração forte e vê que sua caneta está vibrando em sua mão. E é quando ele escuta a voz da Sra. Dodge que está olhando para ele. E bom, nessa cena a gente vai ver ela se transformando na Fúria, que é uma criatura do mundo inferior que obedece e recebe ordens de Hades. O que acontece aqui é que ela estava disfarçada, pois ela sentia uma energia forte vindo do Percy, da mesma forma que o Kiron e o Grover, mas eles não tinham certeza se o Percy era realmente um semideus relevante ou não, pois dependendo de quem seja seu pai, grego, você chama mais atenção do que outros, que era o caso do Percy. E eles até desconfiavam que o Percy poderia ser filho de um dos três grandes, Zeus, Poseidon e Hades. Acontece que quando Percy atacou a Nance com a água, a Fúria teve certeza de quem ele era, e é por isso que ela finalmente se revelou para ele. E no meio dessa loucura toda, a gente vai descobrir mais à frente que o raio mestre de Zeus tinha sido roubado, e os Zeus acreditavam que o responsável tinha sido Poseidon. Porém, não foi apenas o raio mestre de Zeus que foi roubado, e sim o elmo de Hades. Existe uma regra mágica que outros deuses não podem se apossar de itens mágicos de outro deus, mas nada impediu um semideus de fazer isso. E Zeus acreditava que o Poseidon teve a ajuda de um, e por isso que aconteceria o futuro ataque que a gente vai ver ainda nesse episódio. E era isso que a Fúria queria. Aparentemente ela não queria inicialmente matar o Percy, até porque ela teria conseguido, no livro pelo menos, até porque aqui na série ela morre que nem bosta, né, mas enfim. Quando ela ataca o Percy, ele ativa sua
sua caneta mágica que se transforma em uma espada de bronze celestial, que é um material mágico capaz de matar monstros imediatamente. E assim ele acaba pulverizando ela. O Percy fica todo confuso tentando entender o que aconteceu, mas o pior é que a névoa fez todo mundo esquecer que a Senhora Dodds existia e ele vai ficar meio como louco nessa história. O Quirrell e o Grover até sabem o que aconteceu, porém sabendo do risco que era o Percy saber dessas informações, eles precisavam fazer o Percy achar que isso era coisa da sua cabeça. Isso para evitar que mais monstros descobrissem a sua identidade, ainda mais porque ele era um alvo. E isso vai acabar justificando uma atitude inédita do Grover aqui. O Percy e o Grover estão então na sala do diretor, onde eles teriam que dizer o que aconteceu. E o Percy nega que empurrou ela. E nessa mesma sala, ao lado direito do diretor, vemos o Quirrell em sua cadeira de rodas, e ao lado esquerdo, um cara aleatório. Porém, ele é o Rick Riordan, o escritor dessa série. O que esse personagem tá fazendo ali eu não sei, mas que é uma referência legal. A cena segue com o Grover negando o que o Percy disse, e ainda acrescenta que ele havia dito mais cedo que pretendia se vingar dela. O Percy não entende, mas o Grover precisava mentir e fazer ele acreditar nisso, pois aparentemente se ele não fosse expulso naquele momento, ele seria um alvo muito mais fácil e seria um pouco mais difícil de levar ele pro acampamento. E ao mesmo tempo que eles precisavam levar ele com urgência, eles não podiam deixar que o Percy descobrisse quem ele era ainda. E isso no caso é explicado por ele depois no carro. Realmente é uma mudança aqui, porque no livro ele é expulso por outro motivo. Aparentemente ele responde uma professora de inglês lá, e por conta do seu histórico negativo ele acaba sendo expulso, mas ele continua até o final do ano. E quando ele tá indo embora pra casa, o Grover iria junto, e no meio desse trajeto, que eles veriam as parcas, Percy daria um perdido nele e cairia fora. Só que aqui na série o Percy simplesmente só vai embora normalmente. E é claro, antes disso o Quirrell ainda fala com ele e tal, as mesmas baboseiras, o mundo grego é importante, eu te entendo, isso e aquilo. A gente vê o Percy chegando em seu apartamento e pelo clima do encanador saindo, dá pra ver que ele iria lidar com uma pessoa bem problemática, o Gabe, o seu padrasto. Pela cena dá pra ver que ele é bem vagabundo, desocupado e podre, e ele trata o Percy muito mal no geral. Aqui na série nem tanto, mas no livro a gente sabe que ele é muito pior do que a gente tá vendo aqui. A cena também mostra uma mesa de poker atrás dele, enquanto ele joga cartas em seu laptop. Certamente uma representação talvez dessa possível mudança de época, tecnologia e tal. Dá até pra ver uma televisão de alta definição que ele tá assistindo um jogo bem merda ali. Jogo não, uma corrida de cavalos. Enfim, não tem muito o que falar do Gabe, só que ele é um lixo, bêbado e fedido. Em seguida a gente vê a Sally Jackson, a mãe do Percy, que está na chuva ouvindo Logical da Olivia Rodrigo. A música fala sobre a falta da lógica num amor, num relacionamento. E isso deve estar se referindo a ela e a Poseidon. Mas sabemos que o sofrimento dela nessa cena é porque ela já sabe que o Percy precisa partir. Eles se encontram e é bem fofo, pois ela dá todo o suporte ao garoto que está tentando se explicar. Cara, ela está feliz por ver o seu filho seguro. Ver o filho vivo é o que importa pra ela nesse momento. Ainda mais que ela desconfia que aconteceu alguma coisa. Ela também entrega pra ele um saquinho de doces azuis. O Percy adora a cor azul. E por conta disso, a Sally adorava fazer comidas azuis para agradar o seu filho e eles achavam isso divertido e também, de certa forma, provocava o Gabe, que achava isso uma besteira. Falando no Gabe, como eu já mencionei a mudança dele aqui na série, a Sally também é um pouco mais empoderada, sabe? Ela toma mais posição diante ao Gabe, diferente do livro que ela era mais submissa. Se eu não me engano, no final do livro, o Percy até desconfia que ela apanhava do Gabe. Já aqui a gente vê uma mulher mais forte que se posiciona e não deixa ele falar de qualquer jeito com ela. E nessa mesma cena, ela vai acabar mencionando os D'Angelos, que é uma lanchonete, o que pode ser uma referência ou não ao Nico e a Bianca D'Angelo, dois personagens incríveis que viriam aparecer no terceiro livro, terceira temporada aqui no caso. Eu não sei o que eu penso muito sobre essa cena no geral, eu acho legal a Sally se posicionando mais, porque ela é realmente uma mulher muito forte, mas muda um pouco, sabe, com a ideia que o livro quer passar, pois o Percy ele se sente culpado por ela ter escolhido o Gabe para proteger ele, pois para quem não sabe, o Gabe ele tem um cheiro muito forte de mortal, né, bem podre na real, e uma aura muito mortal também, e isso ajudava com que encobrisse o cheiro de semideus do Percy e evitava que os monstros percebessem a sua presença. Ou seja, a Sally ela estava passando por tudo isso, esse relacionamento com o Gabe, para proteger o seu filho. Quando o Percy descobre isso, cara, é muito emocionante, até porque tem um peso legal, tal, de tudo isso que ela sofre. No meio dessa bagunça, então, ela acaba falando que ela e o Percy vão pra Montauk. E é isso que acontece quando muda a cena. O Percy, então, se encontra de frente à praia de Montauk, no meio da chuva. Originalmente, nessa cena,
cena, o Percy estaria vendo tanto uma águia quanto um cavalo se enfrentando, Zeus e Poseidon. Só que aqui ele vê outra figura, uma bem mais sombria que está falando com ele, que eu acredito que seja o Cronos. Sim, ele vai vir falar com o Percy durante essa primeira temporada, no seu sonho, pois ele está no Tártaro tentando fazer a cabeça dele. E essa criatura, que é muito poderosa, está envolvida nesse rolo todo que está acontecendo aqui. O Percy, então, ele acorda e dá pra ver que a Sally estava chorando quando ela limpa uma lágrima. Isso comprova que ela já estava se preparando para se despedir do Percy. E junto, então, num momento bem legal, eles vão até o chalé, no meio dessa chuva. Durante essa estadia, num diálogo ou outro, a Sally até comenta que comprou marshmallows que demoram mais para queimar, e o Percy diz, né, que o problema não são os marshmallows, e sim que eles se distraem muito fácil, uma clara referência ao seu déficit de atenção. E no meio dessa conversa, eles acabam falando sobre o que aconteceu com o Percy. A Sally, então, já preparada para isso, começa a explicar pro Percy como que ela conheceu seu pai, e finalmente vai falar pro Percy que ele é o filho de um deus. E essa cena é divertida, pois o Percy fica confuso, tipo, Deus? Como assim, Jesus? Você se apaixonou por Deus? Tipo, por Jesus? E é nisso que ela começa a explicar pra ele que todas essas coisas, mitologia grega e tudo mais, são reais. Monstros, semideuses, os deuses gregos. E claro, ele não gosta muito disso, ele não aceita isso. Ele acha que ela tá querendo enrolar ele. Já que desde o começo a gente foi percebendo que eles estavam tentando fazer o Percy acreditar que era coisa da cabeça dele, por mais que ele estivesse confuso. E é nessa hora que o Grover os alcança e bate na porta. Aparentemente a Sally tinha combinado com o Grover de se encontrar com ele ali, mas que passaria uma noite junto com ele. Nessa noite revelaria tudo que o Percy precisava saber. Mas acontece que tinha alguma coisa vindo na direção deles que fez com que o Grover chegasse mais cedo. E essa dinâmica é bem legal, é bem divertida. E ainda acontece esse momento em que o Percy descobre que o Grover é um sátiro. Grover, por que metade do seu corpo é de bode? Ah, Percy. Oh, Cara, é bem divertido. Os sátiros são meio humano, meio bodes, essas criaturas mágicas da natureza, que costumam ser enviados para encontrar semideuses e os ajudar a chegar em segurança até o acampamento. E essa era a função do Grover com o Percy. A Sally, então, percebendo toda a situação, decide levar eles pro carro e explicar tudo depois. E é o que acontece durante esse percurso. Eles tentam explicar mais ou menos pro Percy quem ele é, quem o Grover é, que ele é um semideus e tudo mais, e o Percy todo confuso. Nesse momento também o Grover acaba se explicando do porquê que ele precisou mentir ali para proteger o Percy, pois quanto mais ele soubesse, mais ele atrairia monstro para ele. E aparentemente dá pra ver que o Percy, ele meio que perdoou o amigo. Nesse meio também ele menciona o acampamento meio sangue, esse lugar que é protegido por uma aura mágica onde os semideuses convivem lá e nenhuma outra criatura pode entrar, ou seja, era um lugar seguro para onde eles estavam indo. O que acontece é que os monstros, quando eles percebem a existência de uns semideuses, para eles é muito mais fácil lidar com eles enquanto eles são jovens do que quando eles são mais velhos. Então eles falam assim, não, deixa eu matar essa criança aqui agora. E isso acontece conforme eles vão chegando aos 13 anos e vão descobrindo quem eles são. Sua aura vai chamando a atenção dessas criaturas. O que acontece é que a maioria não consegue sobreviver. Por isso que os sátiros vão atrás deles para tentar levar eles em segurança até o acampamento. E nessa hora, no meio dessa confusão, enquanto o Grover tá tentando explicar as coisas pro Percy, um raio cai no meio da estrada e o Minotauro aparece. O Minotauro, ele também foi enviado pelo Hades, pois da mesma forma que ele enviou a Fúria para tentar encontrar o Percy, encontrar seu elmo, e dessa vez ele percebeu que vai precisar pegar um pouco mais pesado, e bota pesado nisso. Começa então essa perseguição entre eles, e a Sally até tenta empurrar o bicho com o carro, só que a força dele é tão grande que o carro que vai pro lado. No meio disso tudo, o seu chifre fica preso no carro, e a Sally aproveita que tá vindo um caminhão e tenta fazer o Minotauro bater de frente com ele, só que essa pancada joga eles pro lado, fazendo o carro tombar também. No meio dessa bagunça toda, eles ganham um tempo. E após eles se recuperar, eles se direcionam até os limites do acampamento, onde tem o pinheiro isolado e enorme. E é quando o Grover explica que a Sally não poderia passar, pois ela era uma humana. E apenas os semideuses poderiam passar por esse limite que era indicado pelo pinheiro. Bom, sobre esse limite, sobre o pinheiro, a história ela acontece por conta da Thalia, que era a filha de Zeus. Essa que acabou sendo abatida no meio de um combate
combate quando ela, um sátiro e mais 2 semideuses se dirigiam até o acampamento Meio-Sangue, porém o Hades tinha mandado vários monstros atrás dela, e ela então decide se sacrificar para que seus amigos chegassem em segurança. Zeus, então, por conta do que aconteceu, decide transformar ela num pinheiro, e essa sua energia vital, esse poder e tudo mais, se transformou numa barreira que protegia o acampamento. O que acontece é que, por conta de várias guerras que eram causadas por filhos dos 3 grandes, em um momento ali, o oráculo soltou uma profecia, essa que dizia que o filho de um dos 3 grandes, quando chegasse aos 16 anos, tomaria uma decisão que poderia salvar ou destruir o Olimpo. Por conta disso, com medo do que poderia acontecer, eles fizeram um trato em não ter mais filhos. E por conta disso, por Zeus ter quebrado a promessa e o Hades ficou furioso, ele mandou esse exército atrás da Thalia. E bom, aparentemente temos mais um filho no meio disso. Por isso que o Hades tá mandando também. Tá puto e quer seu elmo. Essa história vai ser mais desenvolvida e vai ser contada também no próximo episódio, mas eu preferi contar de uma vez aqui com mais detalhes para não ficar confuso. Porém, essa história é muito mais pesada e envolve outros personagens. Estou pensando em fazer um vídeo só sobre ela aqui, com mais detalhes para vocês. Então, se vocês estão gostando, deixa o like aqui para eu saber. Comentem se vocês querem. Então agora vamos continuar com o vídeo, que ainda tem muita coisa para acontecer. A cena no geral é bem tensa, a série insistindo pro Percy ir, mas ele não vai. Então ela vai repetir a mesma frase que disse para ele quando ele era mais novo. Aguente firme. Enfrente a tempestade. Eu amo você. Mas quando finalmente ela convence eles, ela vai em direção ao Minotauro para tentar chamar sua atenção usando a blusa com o cheiro do Percy. Mas ela, no meio desse confronto, vai ser pega e transformada em poeira dourada enquanto Percy corre furioso na direção deles. E mano, é muito emocionante a gente escutar o Grover gritando seu nome. E ele lá indo na direção do Minotauro, ele saca contra a corrente essa sua espada mágica. Esse confronto dos dois é bem épico e emocionante. Sério, é de tirar o fôlego. Porém, no meio disso tudo, o Percy vai conseguir se agarrar no Minotauro e vai perceber uma falha em seu chifre e vai se agarrar nele até conseguir quebrar e fincar ele na cabeça do Minotauro. Assim, transformando o monstro em poeira, deixando ele ali fraco e vai acabar desmaiando. Antes de acabar o episódio, a gente ainda vai escutar a Annabeth se aproximando dele e o Chiron dando as boas-vindas para ele ao acampamento, assim dando início a essa jornada. Bom, o segundo episódio ele já começa com o Percy meio atordoado ali. Ele vai ver a silhueta da Annabeth olhando para ele, e é quando ela vai dizer: Onde é que eu tô? Você baba quando dorme. Uma frase que marcou bastante, sabe, todo o fandom de Percy Jackson. Depois de um tempo ele acorda de novo e dessa vez o Grover está com ele no quarto. E ele vai descobrir que tudo aquilo foi real, quando ele vê que o chifre está sobre uma bancada ali. Nesse mundo, quando uma criatura mágica e poderosa é derrotada, geralmente eles deixam uma parte deles, um objeto, alguma coisa, como se fosse um troféu. E no caso do Minotauro foi o chifre. Por isso que o Grover decide voltar até o lugar, pegar o chifre e levar até o Percy, porque poderia ser importante para ele. Eles conversam ali e tal, tem uma leve discussão do Percy, e ele acaba decidindo sair, já que ele quer encontrar o seu pai. Ele quer saber quem é esse pai, porque ele é um deus, porque ele tá ali e tudo mais. Só que não é tão simples assim. Então, após sair do quarto, ele vai vislumbrar o acampamento, mas apenas um lado, onde ficam as canoas. Em seguida, ele vê um senhor dormindo e vai até ele perguntando onde poderia encontrar ajuda. Esse que é o Dionísio, deus do vinho, o diretor do acampamento Meio-Sangue. Bom, aparentemente o Dionísio ele não gosta daquele lugar, ele só está ali por conta de um castigo que o seu pai, Zeus, deu a ele, já que ele estava num lugar onde não devia e estava dando em cima de uma ninfa. Assim ele seria obrigado a passar 100 anos ali no acampamento e também proibido de beber bebidas alcoólicas. Tanto que dá pra ver ele com uma Coca Diet. Essa cena é um pouco diferente do que acontece no livro, porém eu gosto bastante. O Dionísio ele aproveita a situação e finge ser o pai do Percy, que é bem divertido. A gente vê o Percy todo inocente, tipo, tá. Filho. Pai? Sim, Peter. É Percy. Até que o Chiron chega e acaba com a brincadeira do Dionísio. Só que dessa vez, ele não está em suas cadeiras de rodas. Ele é um centauro enorme. E o Percy fica tipo, meu Deus. E esse é o mesmo centauro que já ajudou o Hércules nos mitos antigos. O Chiron então decide levar o Percy para conhecer o acampamento. E é quando ele descobre que ninguém sabe quem é seu pai. E que ele poderia acabar descobrindo
ou não. E enquanto ele não sabe de quem ele é filho, ele teria que ficar no chalé 11, o chalé de Hermes. O acampamento ele possui 11 chalés, um para cada deus grego do Olimpo, com a exceção de Hades. Porém, alguns desses chalés estavam vazios, sejam eles por conta de algum deus que fez voto para não ter filho, como a Hera, por exemplo, ou a Artemis, que ela não tem filho também, ela recruta caçadoras, e sobra o de Zeus e de Poseidon, já que eles tinham feito juramento para não ter filho. Em compensação, o chalé 11 ele estava abarrotado, pois vários deuses não assumiam seus filhos. E como Hermes ele é o deus dos viajantes, ele é bem receptivo, ele abriu as portas para esses semideuses ter algum lugar para ficar. Eu acho que eles poderiam simplesmente construir mais chalés, né? Mas tudo bem. Nesse caminho, Quirón conta pro Percy sobre o acampamento e também revela que a sua espada, a caneta e tal, ela magicamente volta pro seu bolso. E era uma magia igual a de sua cadeira que permitia ele se esconder lá dentro. A gente também consegue ver mais o acampamento, a arena, o vulcão de escalagem, o anfiteatro, vários semideuses, os campos de morango com sátiros e o campo de arco e flecha. O Quirón o deixa então no chalé de Hermes, onde ele ficaria em um canto, e é quando ele vai conhecer o Luke, que vai se mostrar bem receptivo. O Luke, ele é um filho de Hermes. Tanto ele quanto a Annabeth, que a gente vai acabar conhecendo também nesse episódio, são o que estão mais tempo ali no acampamento. Sua cicatriz foi causada em uma missão em que ele lidou com um dragão, e esse colar que ele usa é um acessório do acampamento, e cada conta representa o verão que a pessoa já passou ali. Eles junto da Annabeth têm 5. O que eu achei estranho porque no livro diz que eles são os que mais passaram tempo ali, só que se você for prestar atenção aqui na série, mais de uma pessoa tem 5 contas. Mas, enfim, pode ter sido uma opção do Rick Riordan mudar esse detalhe. Eles conversam ali e se entendem. E após essa linda amizade que surge aqui, a cena muda pro Grover, logo de noite, indo ao encontro de uma ninfa, que aparentemente é a sua mãe. As ninfas são seres mágicos que representam a natureza. E o que é curioso aqui é que em nenhum momento a mãe do Grover é mencionado nessa série inteira. Essa que vem a confortá-lo, e ela ainda vai reparar possíveis feridas em seu chifre, o que pode ser um sinal de ansiedade, já que o Grover vem lidando com uma situação bem complicada. Não sei se vai ser mencionado aqui o fato da sua missão ter sido um fracasso, não sei se é o fato dele não estar muito bem com o Percy, já que aqui tivemos algumas mudanças, e ele se dirige ao conselho, onde tem 3 velhos sátiros, e eventualmente a gente descobre que ele foi lá perguntar sobre a mãe do Percy, pois ele achou estranho a maneira como o Minotauro matou ela, e assim ele vai acabar descobrindo que ela não morreu. Ele então vai em direção ao Quirón e ao Dionísio e vai questionar eles sobre isso, e é quando ele vai descobrir que eles já sabiam e eles vão proibir ele de comentar isso com o Percy. De volta ao Percy, ele estava novamente em um sonho, dessa vez no mundo inferior, onde ele voltaria a escutar aquela voz do Cronos, que estava tentando entrar em sua mente, falando mal do seu pai e tal, que não dava atenção para ele. Nessa hora o chão começa a se romper, revelando a entrada do Tártaro, esse que viria a aparecer em breve aqui na série. Mas nessa hora o Percy acorda e o Luke se aproveita para consolar ele e explicar para ele que tudo isso que ele tá passando, todo mundo ali já passou, que ali ele não era o diferente. Todo mundo ali tinha dislexia, era hiperativo, tinha esses sonhos malucos. Todo esse lance explicativo que o Percy ele viria a ter na série, no livro é a Annabeth que explica pra ele. Só que acredito que aqui eles mudaram porque eles querem dar mais atenção pra esses personagens que no primeiro livro ficam de lado, e como a Annabeth deve participar durante todos os próximos episódios, eles falaram, não, deixa ela de canto, depois ela sabe ter um desenvolvimento melhor junto dele. Conforme eles estão saindo do chalé, eles vão se deparar com a Clarice, que vai esbarrar no Percy. Ela que é a filha de Ares, e o Ares é sabe, ele é folgado, valentão e tudo mais. Aqui na série eu achei ela até um pouco mais tranquilo do que ela é no livro. Não sei se é porque quando ela encontra ele pela primeira vez, ela está com a Annabeth e aqui ele está com o Luke. Porém, dá pra ver que a Clarice da série, ela sente uma leve inveja dessa atenção e fama que o Percy tá tendo por ter derrotado o Minotauro. Porém, no meio disso tudo, o Luke acaba se interferindo. É onde mostra que ela ainda respeita ele. Após isso, o Percy ainda conversando com o Luke, estavam falando sobre conquista e glória, que isso pode ajudar eles ali dentro. Percy ainda vê isso como uma oportunidade, talvez, de chamar a atenção do seu pai. Enquanto Luke, vendo isso, demonstra uma leve desaprovação. O segmento em seguida é do Percy tentando entender se ele tem alguma habilidade especial, e por incrível que pareça, ele falha em todas. Desde arco e flecha, errando bem de longe a Hidra empalhada. A gente vê as forjas e aparentemente ali aparece o Charles Beckendorf, um personagem que vai ser bem relevante no futuro, que é filho de Hefesto, mas o Percy também falha ali.
A série não mostra, mas no livro diz que ele fala em várias outras coisas também, mas que ele se dá bem na canoagem. Porém aqui pula direto pra ele bem decepcionado. Ele até brinca perguntando se existe algum deus da decepção. Tem algum deus grego da decepção? Alguém devia perguntar pra ele se não perdeu um filho. Cara, tadinho. Eu tô nessa também. Eles estão no refeitório e existe um ritual ali onde, antes de comer, os semideuses despejam no fogo a parte mais preciosa de seu prato aos deuses. Aparentemente, eles gostam do cheiro e isso ajuda a criar uma conexão entre eles, caso você queira pedir algo, queira rezar, sei lá. E após entender isso, o Percy vai até a floresta e queima as balas azuis que estavam junto com ele em sua bolsa. E nisso parece que ele está tentando se comunicar com a sua mãe e diz que quer chamar a atenção do seu pai. Porém, após esse momento fofo, ele tentaria voltar pro chalé, mas seria barrado pela Clarice e suas amigas feiosas. A Clarice então desafia ele, pois quer que ele admita que ele é uma fraude, mas ele resiste. As meninas então tentam afogar ele na privada, mas os canos explodem em jatos de águas, arremessando elas para bem longe. E isso claramente vai irritar muito a Clarice, mas ela acaba fugindo. Acontece que quem vê tudo isso é a Annabeth, que está ali parada. A Annabeth, ela é filha de Atena, deus da estratégia e tudo mais. E aparentemente ela estava bolando um plano e se aproveitando dessa situação. Porém, ela também tinha um outro interesse no Percy, já que há muito tempo atrás, isso vai ser explicado pelo Luke, ela queria muito sair numa missão e o Quirrell disse que ela teria que esperar um jovem semideus chegar no acampamento por conta de uma profecia. Todo mundo que vai chegando, ela acha que é o escolhido, mas ela vê algo especial no Percy. Aparentemente aqui, ela já está desconfiando que ele é filho de Poseidon. Eles então conversam e ela vai contar para ele que tem interesse nele sim e que vai precisar dele na captura da bandeira. O Percy então vai comentar com o Luke sobre a Annabeth, é quando ele vai explicar todas essas coisas sobre ela ser uma ótima, talvez a melhor lutadora dali, sobre ela ser estrategista, sobre esse detalhe da missão para ele e que ela quer usar ele na captura da bandeira. Ele também se aproveita para contar, né, que foi ele e ela que chegaram no acampamento junto da Thalia quando ela se sacrificou. E explica também essa questão dos três grandes pro Percy. Logo em seguida, então, começaria a famosa captura da bandeira, onde os chalés se separam em dois grupos, e o da Atena e o de Hermes estão juntos, e o da Clarice está no outro. E o objetivo aqui era pegar a bandeira do time inimigo e atravessar a fronteira, que era um riacho que tem ali. Acontece que o plano da Annabeth era usar o Percy, pois ela sabia que a Clarice ia querer vingança e ia se aproveitar dessa situação para ir atrás dele, e como ela desconfiava que ele era filho de Poseidon, ela se aproveitaria dessa situação para ver se ele era isso tudo mesmo. E eles até têm uma relação legal e uma troca legal ali quando ela tá levando ele para longe e tal. E no meio disso ela ainda mostra para ele o seu item mágico, que é um boné que a deixa invisível, um presente que ela ganhou de Atena. Após a deixa dela, a gente pode ver ele todo hiperativo esperando, dançando, brincando com o bichinho, um sinal de que ele não consegue ficar parado. E é quando ele vai ser atacado pela Clarice. E o confronto é bem intenso, é emocionante. O Percy realmente quebra a lança dela após muito esforço. Mas ainda assim ele fica todo machucado ali. É nessa hora que o time do Percy vence e a Clarice percebe que era uma armadilha que a Annabeth tinha se aproveitado da distração dela. Ela então aproveitou e observou para ver como ele lidaria com tudo isso, tanto que ela poderia ter ajudado ele, mas preferiu não ajudar. Enquanto ele vai protestar, ela se aproveita e joga ele na água. É nessa hora que ela vê as suas feridas sendo curadas, enquanto ele estava nervoso e não entendia o que estava acontecendo. Aparece o símbolo de um tridente acima de sua cabeça, assim revelando que ele era filho de Poseidon para todo mundo. Eu senti falta da continuação dessa cena, que mostra todo mundo se ajoelhando para ele, coisa que não teve aqui na série, eu acharia bem foda, mas infelizmente não teve. Porém, o Quirrell anuncia tudo mais ali e tal, e a cena muda para ele se mudando pro seu chalé. Um chalé que é bem vazio, porém tem muitos detalhes, é bem bonito, é da hora. Em seguida vai mostrar o Quirrell explicando pro Percy toda essa treta envolvendo Zeus e Poseidon, que roubaram o raio mestre dele, o Dionísio vai estar ali junto com ele, e ele vai acabar explicando
pro Percy que ele tinha uma missão, que era ir até o mundo inferior, pois eles desconfiavam que o Hades tinha roubado o raio. Só que o Percy, ele não quer, né? Ele acha isso tudo uma loucura, que ele não tem nada a ver com isso e que ele não tá nem aí pro pai dele. Ele tem ressentimento por ser ignorado por Poseidon. Parte disso, influência do Luke e do Cronos. Quem realmente era importante para ele era a sua mãe. E o Dionísio então insiste, porque eles não têm muito tempo, ou se eu não me engano eles têm uma semana, senão tudo isso ia virar um caos e muitas pessoas sofreriam por conta dessa guerra. Porém o Grover se aproveita dessa deixa e aparece ali, revelando pro Percy que a sua mãe ainda está viva sobre os domínios de Hades. E é quando Percy decide que aceitaria a missão. E assim, após aceitar a missão, o episódio finalmente acaba. Quando podemos ir? Bom, é isso até então, muitas coisas, muitos detalhes, eu tentei explicar tudo que eu podia aqui, porque eu tenho um conhecimento além da série, e eu gostaria que as pessoas tivessem essa noção também, tanto quem leu o livro há muito tempo e não prestou tanta atenção nos detalhes, quanto para quem só conhece a série. Tem muita coisa importante que eles deixaram de lado, muitas decisões da narrativa, que funciona também, mas eu acho legal ter esse conhecimento para ter uma experiência melhor. Já que eu acho que eles vão começar a desenvolver melhor os próximos episódios, pois esse primeiro e o segundo adaptava muitos capítulos e era muita coisa para eles falar, muita coisa para introduzir. É um ótimo resultado baseado em todas essas informações que eles trouxeram e tudo isso que eles fizeram. Tentei explicar tudo para vocês aqui com clareza, de forma que desse para vocês entender, sem ficar chato. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aqui para me ajudar. Sério, deu muito trabalho fazer esse vídeo. Dá para ver que ele ficou longo, tem muita cena e tal. E eu quero que vocês comentem aqui o que acharam, se vocês estão gostando da série, se vocês entenderam aqui, se eu esqueci de mencionar alguma coisa ou falei besteira. E compartilhe esse vídeo com algum amigo que também assistiu ou vocês querem que assista. Tem mais vídeos sobre Percy Jackson aqui no canal, vou deixar na descrição. E eu vou fazer muito mais vídeo também, falando curiosidades, vou falar sobre a lore. E semanalmente vou estar cobrindo cada episódio com a minha análise e com esses vídeos explicando todos os detalhes de cada episódio, quem é quem são os monstros e o porquê que tá acontecendo, o que tá acontecendo. Por isso, peço para vocês se inscreverem no canal para não perder os próximos vídeos. Além desses, tem muitos outros aqui no canal. Costumo sempre estar falando sobre filme, série aqui. E vocês vão estar me ajudando bastante. Me sigam em minhas redes sociais, lá eu tô sempre falando com vocês, comentando o que eu tô assistindo. A gente tem um contato melhor. E é mais fácil de me comunicar também se acontece algum problema ou não. Obrigado por terem assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijão e tchau.